muros de Jerusalém. Porque construir é mais fácil. Você já tem o lugar, é só começar. Mas reconstruir, tem que tirar aquilo que havia antes, limpar aquilo que havia antes e começar de novo. E reconstruir por quê? O que aconteceu para esse Neemias ter que reconstruir? Nós conhecemos a história do povo de Deus. Deus levantou Abraão porque Deus havia uma promessa de que haveria uma grande nação tão numerosa como as estrelas que há no céu e a areia que está na praia do mar. Essa era a promessa. E Deus levantou esse Abraão para iniciar a promessa. E Abraão iniciou. De Abraão veio Isaac, nós conhecemos a história. O povo de Deus se tornou um povo grande e depois se tornou um povo escravo. Então Deus vai e levanta agora Moisés para iniciar a libertação desse povo e cumprir a promessa do povo entrar numa terra prometida. Depois de Moisés, Deus levanta Josué para iniciar a conquista dessa promessa que ele deu. E depois que Josué morre, e agora vem um novo período, que Deus levanta agora Samuel para iniciar, note você que eu estou falando muito iniciar uma nova etapa na vida do povo de Deus, que era a etapa agora de ser guiado por um rei. E depois veio Saul e Davi, e depois de Davi veio Salomão, e Salomão iniciou a construção do templo. E depois Salomão teve outros reis, e houve ali um problema no meio do povo, que houve uma divisão do reino, e aí se iniciou na vida do povo o período de idolatria. Se iniciou um período em que o povo parou de confiar em Deus, e começou a confiar em seus próprios caminhos, começou a confiar naquilo que era melhor para si, a ponto de Deus ter que usar o profeta para dizer, olha, esse povo acha que o caminho deles são bons, mas os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eles acham que os pensamentos deles são bons, mas os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus chama os profetas e se inicia o período que Deus ali chama o povo ao arrependimento. O povo para voltar para ele, o povo não quis. Então agora Deus permite que aquela cidade seja invadida, que aquela cidade ali, Jerusalém, ela seja ali destruída. E a Bíblia diz que a Babilônia entrou, quebrou os muros, destruiu o templo, roubou o templo e queimou a cidade. E agora o povo está no exílio. E agora o povo vai passar 70 anos no exílio da Babilônia. E Deus levanta agora o profeta Jeremias, porque agora Deus tem uma promessa de restaurar o povo que não confiava em Deus, o povo que não tinha mais temência a Deus. Deus levanta agora o profeta Jeremias para dizer, olha, vocês vão passar 70 anos na Babilônia para vocês aprenderem a confiar em mim. Vocês vão passar 70 anos num lugar distante para que vocês entendam que eu sou o único Senhor, que eu sou o único Deus, que a confiança tem que estar em mim. Mas ele vai e diz o profeta Jeremias, logo que se cumprirem 70 anos, eu atentarei novamente para vós outros e vos farei voltar para esse lugar de onde vos tirei. Então vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. E Deus completa dizendo, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E o povo ficou 70 anos na Babilônia. E em Esdras, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Deus despertou o espírito de Ciro e ele apregoou por todo o reino, dizendo, o Deus dos céus, o Senhor dos céus, me deu todos os reinos debaixo da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E ele manda o povo voltar, e agora o povo retorna para Jerusalém, e agora o povo volta ali no livro de Esdras, e eles reconstroem o templo. E aqui a gente vai chegando no ponto que eu quero tratar com os irmãos essa noite. Agora o templo que estava arruinado é reconstruído. E templo ali, quando fala de reconstruir o templo, não era apenas um templo físico, não era apenas o templo de adoração, mas estava falando de renovar a adoração do povo, estava falando de renovar a forma como o povo cultuava o seu Deus, não dividindo a glória de Deus, mas se entregando e confiando agora no único Deus verdadeiro. E ali no livro de Esdras, se a gente for ler, ali o povo vai acontecer um avivamento, a palavra de Deus é lida, ela é tocada aos corações ali, e agora o povo entende quem é Deus e volta a adorar a Deus. Isso termina no livro de Esdras. Mas quando a gente chega agora no livro de Neemias, que acontece depois da volta do exílio, depois da construção do templo que a gente falou aqui, Neemias pergunta, e o povo que voltou do cativeiro, a gente leu aqui no versículo 2, como que eles estão passando? E eles disseram, o povo está em grande miséria.
E chega no versículo 3, final do versículo 3, diz que os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E o que o povo precisava agora? O povo precisava reconstruir os muros. O muro de Jerusalém precisava de reparo. E o que eu quero meditar com os irmãos aqui nessa noite é que os nossos muros precisam ser reparados. Os nossos muros, eles precisam ser reparados. E o que significa isso? Muro aqui, a muralha ali que foi destruída, que estava em pedaços, ela representa confiança em Deus. Por quê? Porque quando a gente vai voltar na Bíblia, a gente vai ver que o povo ali de Jericó, o que era a confiança deles? O que fazia daquele povo um povo forte, um povo que todo mundo temia? Eram as muralhas, que ninguém conseguia invadir, ninguém conseguia destruir. A confiança deles estava naquilo ali. Mas quando Deus levanta o seu povo e rodeia aquela cidade e manda aquelas muralhas por terra, a Bíblia diz que o povo desmaiou de medo em seu coração. Acabou a força do povo. A confiança deles foram embora quando viram que a sua muralha havia sido quebrada. Não foi diferente com o povo de Deus também. Se a gente voltar em Esdras, no capítulo 3, vai dizer que o povo retornou, começou a reconstruir o templo, estava oferecendo sacrifício, e a Bíblia diz, sob o terror dos povos vizinhos, porque os muros ainda não haviam sido construídos. Eles estavam adorando, mas com medo do que podia acontecer, porque as muralhas ainda não haviam sido construídas. E aplicando isso na nossa vida, gostaria de dizer que a nossa confiança em Deus, ela precisa ser reparada. A semelhança daquele povo que a gente vê que estava adorando, mas adorando com medo. Estava adorando porque não sabia o que poderia acontecer ao redor. Eu quero dizer que na nossa vida espiritual, na nossa vida particular, não é diferente. Se nós adoramos a Deus, mas com medo do alimento faltar, isso não é confiança. Se a gente adora a Deus, mas com medo do que pode acontecer amanhã, isso não é confiança. Se a gente adora a Deus e está adorando, está cultuando, está renovando a adoração, o templo como aquele povo estava fazendo, mas não há de fato confiança de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, de que Deus já está fazendo, então não é confiança, e a nossa confiança ela precisa ser reparada. Eu quero dizer que talvez a confiança de muitos em Deus esteja como esses muros em Jerusalém e sejam lançados por terra. Eu torno a dizer, o que protege uma cidade é a sua muralha em volta. E o que protege o cristão, a confiança do cristão, não é coisas nessa terra, mas é a presença do próprio Deus. Pois a Bíblia nos diz no livro de Zacarias que Ele é a muralha de fogo ao nosso redor. Então a nossa confiança, ela deve estar unicamente no nosso Deus. Então, quando a gente passa por uma situação e a primeira pessoa que a gente conta o que está passando é para o amigo e não para Deus, a gente tem coragem de contar para o amigo, mas não tem coragem de contar para Deus aonde está a confiança em Deus. Eu quero dizer que, embora talvez você adore a Deus e talvez não confie nele, eu quero dizer que isso não tem valor. Por quê? Vou usar um exemplo do casamento. Se no casamento houver compromisso, mas não houver confiança, vale de alguma coisa o compromisso? Se você faz tudo o que tem que fazer, mas a pessoa não pode confiar em você, vale de alguma coisa? Eu quero dizer que com Deus é da mesma forma. Talvez não adianta você adorar, não adianta você proclamar, não adianta você falar que adora, não adianta você entrar no quarto e orar, mas aí quando você levantar, será que vai acontecer? Não adianta você se dedicar a Deus com pensamento e se não acontecer? E se Deus, Ele não fazer? E se Deus não conseguir fazer? Tem adoração, tem oração, mas não tem confiança. Então eu vejo que na nossa vida espiritual os muros precisam ser reparados. A confiança em Deus, a dependência somente dEle, ela precisa ser reparada. Como assim? Quando você deixa de viver pela fé e começa a viver pelos seus olhos, por aquilo que você vê, por aquilo que você acha que é certo, não existe confiança em Deus. E essa confiança precisa ser reparada. Quando as suas decisões elas são tomadas naquilo que você acha que é correto, já não tem confiança em Deus. O que Deus quer de nós não é que sejamos pessoas religiosas, eu sempre digo isso, que a gente não pode ser, como por exemplo os muçulmanos, eles cultuam muito a Deus, buscam muito a Deus, se entregam muito a Deus, oram muito, passam 3, 4 horas orando, mas é uma adoração vã. E se nós fizermos isso, nós também adoramos. Nós podemos passar 4, 3 horas orando, adorando, venerando, e ainda assim não confiando.
Então, meus irmãos, o que Deus ele pretende de nós, o que Deus espera de nós, é aquilo que Deus disse, que Jesus disse, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram confiando, aqueles que quando vê que a situação está toda errada lá dentro de casa, ele está adorando dizendo, não, eu estou aqui, mas Deus vai fazer. Quando vê que o alimento está faltando, ele está adorando, está dizendo, olha, não importa, Deus vai fazer. Quando ele vê que talvez o problema está grande demais, ele não consegue mais, ele está dizendo, olha, eu não sei como, mas Deus vai fazer com que as coisas cooperem para o meu bem, porque é promessa dele, é palavra dele. Então isso sim é confiança em Deus. E quando Deus levou aquele povo para o cativeiro e trouxe aquele povo de volta, é que Deus queria reparar nesse povo essa deficiência de confiança, essa falta de confiança, essa falta de fé, de compromisso e confiança. Mas eu vejo em segundo lugar ainda, que as muralhas destruídas, elas representam ainda vigilância. Em primeiro lugar, ela representa confiança, mas em segundo lugar, representa vigilância. Por quê? Se nós formos para o livro de Abacuque, Abacuque vai dizer o seguinte: subirei à torre de vigia e esperarei para ver que resposta eu terei do Senhor. A imagem que ele está usando ali é de uma atalaia que ficava sobre ali os muros, vigiando para ver se o inimigo estava vindo, vigiando para ver o que estava acontecendo, e ele estava em constante vigilância. E na nossa vida não é diferente. Talvez a palavra que a gente menos ouve hoje é vigilância. Talvez a gente ouve muita oração, muita pregação, mas vigilância pouco. E quando Jesus ele vai ali com os discípulos, ali para o Getsêmani, Jesus diz uma frase muito importante: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Tem muita gente que ora, mas vive em tentação. Tem muita gente que vive em constante oração, mas está em constante tentação de novo. Sabe por quê? Porque a vigilância, o que significa vigilância? Vigilância significa constância, significa não parar de fazer. Quando Jesus diz ora e vigia, Jesus está dizendo ora e persevere em orar, ora e persevere em confiar, ora, persevere em acreditar que eu vou fazer. Outro dia eu estava ouvindo um jovem falando o seguinte: o problema da gente que é crente é que a carne ela é muito forte, a carne é fraca. Aliás, ele disse, a carne é fraca. E a gente não consegue vencer, a gente ora, mas a carne é fraca, a gente cai mesmo. Eu disse, se a carne é fraca, era para você vencer. Se a carne é fraca, então ela não tem poder sobre você. Mas sabe por quê? Quando Jesus disse que a carne é fraca, Jesus está dizendo, ela é fraca para buscar a Deus. Ela é fraca para te fazer confiar em Deus. Ela é fraca para te dar uma vida de consagração a Deus, mas para te levar a pecar, ela é forte. Então essa desculpa que a carne é fraca, para não haver santidade, para não haver constância, para não haver constante oração, isso não é desculpa. Jesus nos ensinou, orai e vigiai, orai e persevere em confiar. Então se você ora pedindo a Deus, Senhor, me livre da tentação, mas não há confiança que Deus vai te livrar da tentação, então não tem vigilância nisso. E nós devemos posicionar como o profeta Ezequiel, como atalaia sobre o muro. E quando eu digo atalaia também, eu não estou dizendo apenas ali de vigilância espiritual sobre sua vida para não pecar. Eu digo vigilância sobre a sua família. Deus te instituiu como ali um sacerdote sobre a sua família. Você que tem família, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, o seu dever é velar por aquilo que Deus te deu. Nós temos o exemplo de um homem na Bíblia que tinha um campo de lentilhas, e agora eu pergunto, qual o grande valor que tem um campo de lentilhas? Mas a Bíblia diz que quando esse campo foi atacado, ele lutou, perseverou para cuidar desse campo e Deus lhe deu vitória. Então, quando a gente aplica isso na nossa vida, que ali a vigilância, a perseverança, significa que você tem que batalhar por aquilo que Deus te deu. Deus te deu um filho? Batalhe por ele. Deus te deu uma esposa? Batalhe por ela. Deus te deu um esposo? Batalhe por ele. Deus te deu um pai, uma mãe para te criar, então batalhem em oração por eles, perseverem por eles, seja a atalaia deles. A Bíblia nos diz no livro de Naum que o teu adversário subiu furioso contra você. E não é diferente na nossa vida. O nosso adversário sobe furioso contra nossas vidas todos os dias. O nosso adversário sobe furioso contra a sua esposa todos os dias. O teu adversário ele sobe furioso contra a vida do teu filho. E se os nossos muros de vigilância não forem reparados, como que nós poderemos resistir? Então, quando nós aplicamos isso em nossa vida, sobre os muros de Jerusalém que precisavam ser reparados,
Em primeiro lugar, nós vemos a confiança. Em segundo lugar, também a vigilância. Somos atalaias de Deus. Mas em terceiro lugar, para a gente completar, nós vemos ainda, quando se trata de perseverança, aliás, quando se trata de confiança, se trata de vigilância, não tem como deixar de lado a perseverança. Como assim? No livro de Isaías, Deus diz o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todos os dias e todas as noites jamais se calarão. Vós os que farei lembrados do Senhor, não descanseis nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ele diz para não darmos descanso ao Senhor, até que Ele faça, até que Ele complete, até que Ele termine. Então eu quero dizer que Deus tem uma obra em cada vida. E quando a Bíblia diz não dar descanso a Deus, está dizendo de perseverar, está dizendo de não abandonar esse Senhor, está dizendo de fazer como aquele cego de Jericó, que à medida que Jesus andava, ele clamava mais, mandava ele calar a boca, ele continuava, ele perseverava até que o Senhor parou e agiu na causa dele. É como aquela viúva que perseverou com aquele advogado até que ele agiu na causa dela. Nós batemos na porta, como aquela parábola do amigo importuno, que bateu até que a porta se abriu. Então, quando diz dos muros, nos fala de perseverança também. Dos muros precisam ser restaurados. É que quando há vigilância, tem que haver perseverança. E perseverança, meus irmãos, é não parar de fazer. Perseverança não significa você conseguir fazer sempre da mesma forma, mas é não parar de fazer. O que Deus espera de mim e de você, que na nossa vida seja reparada também, é a perseverança em quê? Em crer, em continuar crendo nele. A Bíblia nos diz, na Epístola de Judas, que ele diz o seguinte: olha, eu estava escrevendo para vocês a respeito da fé, do amor, mas foi aí que eu me senti obrigado a escrever sobre vocês batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O fato de você ter aceitado Jesus, o fato de nós termos aceitado Jesus, não faz que os nossos problemas sejam sanados 100%. Porque a fé, as pessoas têm uma visão errada da fé. E tem uma frase interessante que eu ouvi determinada vez, que uma fé errada te leva ao entendimento errado, o entendimento errado te leva ao lugar errado. Muitas pessoas acham que pelo fato de terem aceitado Jesus, estarem crendo em Jesus, eles receberam a fé, agora eles têm a fé, mas não. A Bíblia diz a batalhar pela fé, a fé é diária. Você tem que batalhar por sua fé todos os dias. Você tem que batalhar em crer em Jesus todos os dias, ainda que esteja tudo dando errado. Você tem que batalhar em crer em Jesus, ainda que você não consiga ver o agir de Deus ali na sua vida, você tem que batalhar em continuar crendo. A fé, ela é diária. A nossa fé, ela tem que ser perseverante diariamente. E quando nós falamos aqui sobre os muros, mas o que o muro tem a ver com perseverança? Você lembra da história de Neemias completa? Neemias, ele não desceu do muro enquanto ele não perseverou em terminar o muro. E espiritualmente para nós significa, nós não podemos abrir mão da presença de Deus até que Ele faça. Não podemos abrir mão de confiar em Deus até que Ele faça. Não podemos abrir mão de estar em vigilância em Deus, em perseverança, até que Ele faça. Então o que eu quero dizer espiritualmente para nós, é que nossa vida precisa de reparo. E em qual dessas áreas você precisa de reparo? Qual áreas desses seus muros precisam de reparo? É na confiança em Deus? Talvez seja como o povo que adora, mas não confia. Qual a área que precisa de reparo na sua vida? É na área da vigilância? É como aquele povo que já não tinha mais como vigiar, porque já não tinha muro mais. Talvez na sua vida espiritual nem exista muro mais para você vigiar, porque ele já foi derribado, porque ele já foi lançado por terra. Mas o que Deus exigiu desse Neemias não era uma tarefa fácil, era a tarefa de reconstruir. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas quando ele decidiu reconstruir, nós vimos ali que Deus agiu a favor deles. Quero dizer que voltar a fazer não é fácil. Talvez você não consiga mais crer em Deus como você acreditava antes. Talvez você não consiga mais ter a mesma constância em Deus que você tinha antes. Mas o convite de Deus é que você tem que fazer, você tem que reparar, você tem que iniciar, você tem que dar o primeiro passo. E quando Neemias pegou essa difícil missão, que era levantar aqueles muros novamente, Deus agiu a favor do povo. Eu quero dizer que Deus, ele pode agir ao seu favor, Ele quer agir ao seu favor, mas primeiro você tem que dar o passo de tornar a fazer, de reconstruir. Se na sua vida espiritual está tudo quebrado,
como os muros, o que você tem que fazer não é jogar fora, o que você tem que fazer é reparar a sua vida espiritual. Você tem que voltar a confiar, você tem que voltar a ser vigilante, você tem que voltar a perseverar. E a história dos muros de Jerusalém, que foram reparados, nos ensina que há 3 áreas da nossa vida que precisam ser reparadas: a confiança, a vigilância e a perseverança. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor, que possamos em nossa vida reparar aquilo que está quebrado. E se você quebrou, nas mãos do oleiro não tem problema, porque ele tem poder para fazer um novo. A palavra de Deus diz isso. Nós somos como vasos na mão desse oleiro. O que importa não é quantas vezes você quebra, o que importa é quantas vezes você é refeito por esse Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer e pedir, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, reparar, ó Deus, em nossa vida aquilo que precisa ser reparado. Ó Deus querido, a nossa confiança em Ti. Ó Deus querido, não permita, Senhor, que sejamos vazios, que adoremos, ó Pai, mas não confiemos em Ti. Ó Senhor Jesus, nós pedimos essa noite, o Senhor vem tocar, ó Deus, nosso espírito, ó Deus, para estarmos em constante vigilância, ó Deus, e perseverarmos, ó Deus, em continuar crendo no nome do Senhor. Pai querido, nós oramos nessa noite, crendo, ó Deus, que Tu és poderoso, ó Pai, para fazer nova todas as coisas. E assim nós oramos, ó Pai, e pedimos que em nome de Jesus, o Senhor vem fortalecer, ó Pai, os Teus filhos para reparar, ó Deus, a vida espiritual, para reparar, ó Deus, a fé e perseverar em continuar crendo no Senhor. Ainda, meu Pai, que eles não vejam, ainda, meu Pai, que não entendam, mas que pela fé, meu Pai, eles vejam que Tu és o Deus, ó Pai, que é poderoso para reparar, ó Deus, a nossa vida. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.